Olá, meus amigos, minhas amigas do NEP Paulo de Tarso, bom dia para todos. É com imensa alegria que estamos aqui de volta para mais um desses nossos bate-papos, hoje com uma amiga querida, chamo ela também de mãezinha na fé. É com alegria que a gente recebe Sandra Borba para juntos podermos conversar aí sobre Paulo de Tarso, sobre Emmanuel, sobre o Evangelho, doutrina espírita. Minha amiga, é uma grande alegria tê-la aqui conosco. É uma honra para mim, fiquei muito feliz com o seu convite e principalmente podendo conversar sobre a figura de Paulo de Tarso, que nos parece ser uma figura que ultrapassa as gerações, né? Então, eu, você e milhões, né, somos apaixonados por essa figura com a qual estamos sempre aprendendo. Então, a alegria é muito grande estar aqui, um abraço a todos que nos acompanham. Então é isso, meus amigos. Como vocês já viram, a nossa proposta, então, nesta manhã, vai gravitar em torno da figura do apóstolo dos gentios, a sua tarefa, a sua missão de evangelização. E esse foi, inclusive, o título aí proposto, né? Paulo, o evangelizador, a partir de alguns estudos, de algumas reflexões que a Sandrinha vinha fazendo sobre essa tarefa de Paulo enquanto evangelizador de almas, de espíritos. Então, apresente mais ou menos para nós aí, querida, né, para dar esse start, esse início, o que que é essa visão que você teve, esse entendimento de Paulo enquanto esse evangelizador? O que que é evangelizar no entendimento paulino aí? O que que é essa proposta de vida que ele abraçou com Jesus? Pois é, em 2007, a Federação Espírita Brasileira, em razão de um evento direcionado aos evangelizadores, nos solicitou uma palestra em torno do tema Prossigo para o Alvo, Opa! que está na carta, né, de Paulo aos Filipenses. E, na oportunidade, nós, então, fizemos alguns estudos e, a partir dessas reflexões, nós começamos a entender que a figura de Paulo, para nós, além da condição de apóstolo dos gentios, tem uma, vamos dizer assim, tem uma ligação muito grande com o próprio trabalho que nós realizamos. Sou evangelizadora, não pergunte quantas décadas, né? Foi a tarefa que abraçamos junto ao movimento espírita, bem como a tarefa da exposição, e até hoje estamos integrando as equipes de evangelização, em especial na área de formação de evangelizadores. Então, a partir desse estudo mais aprofundado, em torno do prossigo para o alvo, nós, então, tivemos uma intuição, ainda que dentro das nossas limitadas condições, né, mas de refletir em torno de Paulo como evangelizador escolhido. E aí, a primeira questão que, obviamente, as pessoas fazem é como é que eu me atrevo, né, essa criatura nordestina aqui, né, poti pernambucana, por que é que nós estamos dizendo que Paulo é o evangelizador escolhido? Então, nós nos dirigimos de modo específico ao livro Atos dos Apóstolos, e em Atos 9, 15, nós encontramos Jesus conversando com Ananias. A história todos nós sabemos. Ananias fora responsável pela conversão de Abigail, a noiva de Saulo de Tarso, que desencarna. Ele, depois de toda aquela situação que também nós conhecemos, ou seja, o apedrejamento de Estevão, a descoberta de que Estevão era o mesmo Gesiel, o irmão de Abigail, a desencarnação de Abigail, Saulo é tomado, vamos dizer assim, por um certo ódio interior, e ele sai, consegue as cartas do Sinédrio e sai à procura de Ananias para prendê-lo, sabendo, através de um processo não muito É. bacana, né, que foi a aplicação da tortura das unhas em um rapaz cristão para saber para onde tinha se dirigido Ananias, e ele então vai atrás de Ananias. Todos nós também sabemos a história. Vai atrás de Ananias, às portas de Damasco, Jesus lhe aparece, o célebre diálogo, Saulo, Saulo, por quem me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem persegues. E aí a célebre pergunta que hoje martela a todos nós, né? Quando Jesus, aliás, quando Paulo vai dizer a Jesus, né, de forma interrogativa, Senhor, o que queres que eu faça?
E aí todos também conhecemos. Lá vai para Paulo, levado por um dos companheiros que estava com ele. Eu costumo dizer que os outros que voltaram, voltaram para fazer a fofoca, né? E a caveira de Paulo. Mas teve aquele que o levou até uma estalagem, e lá Saulo de Tarso vai vivenciar talvez um dos maiores processos terapêuticos do qual nós podemos ter notícia, né? Que é exatamente 3 dias mergulhado em sombra, pois que ficara sem enxergar, e acreditamos que aqueles 3 dias têm um significado que nós não conseguimos aquilatar, nós não temos ainda, por mais que Emmanuel nos ajude, nós não temos ainda a condição evolutiva de perceber. Mas o que é interessante é exatamente o fato de Jesus estabelecer um contato com Ananias e pede ao sapateiro de Jope para procurar, né, a Saulo na estalagem. E aí Ananias ficou meio, né, Balança. reticente, balança. E é muito interessante que parece que ele quer dizer ao Senhor, eu escapei do homem, né? E o Senhor me manda procurar o homem. Então é nesse momento em que nós encontramos a base da nossa afirmativa de que Saulo, né, posteriormente Paulo, é o evangelizador escolhido. Porque Jesus dirá sobre ele que este é o vaso escolhido por mim. Então, essa expressão é a expressão que norteou, vamos dizer, a nossa trajetória no sentido da formatação da palestra e, posteriormente, do texto. E aí ele vai dizer que este homem, está lá em 9:15, Atos dos Apóstolos, é para mim o vaso escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Então, nós tomamos dessa afirmativa de Jesus, né? E a partir daí, Arthur e os nossos ouvintes, começamos a fazer links, né, entre aquele que é o evangelizador, muitas vezes anônimo, aliás, a maior parte, né, dos evangelizadores no Brasil e no mundo são anônimos, esses evangelizadores. E aí fazer pontuações entre a tarefa evangelizadora de Paulo, né, e, obviamente, guardadas as devidas proporções, a nossa condição de evangelizadores. Então, a partir daí, escrevemos o texto, Paulo, evangelizador escolhido, que está publicado na nossa primeira obra, Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, publicado pela Federação Espírita do Paraná. E esse tema tem sido um tema, viu, Arthur, sempre apresentado em treinamentos, formações, até mesmo em palestras, fazendo essa ponte entre o Paulo, né, o apóstolo dos gentios, aquele vaso escolhido, e nós, na condição de humílimos trabalhadores também da semeadura do Evangelho. E até aproveitando, né, querida, esse link que você fez aí já com Ananias, que teve um papel muito importante ali no início da tarefa de Paulo, né, foi esse coração primeiro ali que o acolheu, que lhe deu o rumo, o norte, quando ele ainda não sabia muito como fazer, e o entendimento do que é a tarefa de evangelizar, que a gente pode até falar sobre isso, vai começar também com a nossa própria evangelização. Eu me lembro de um diálogo que tem entre Ananias e Saulo, ali ainda em Damasco, quando ele fica decepcionado com os primeiros resultados da sua tarefa de divulgação, né? Que não foi nada muito bem recebido. E aí ele ouve, olha essa seguinte orientação, né, de Ananias. O Senhor conferiu-te a tarefa do semeador. Está lá no capítulo 1 da segunda parte do Paulo Estevão, né? Tens muito boa vontade, mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Ou seja, o semeador, o evangelizador, aquele que vai plantar semente, né? Que vai plantar as sementes da renovação. Aí Ananias prossegue. Antes de tudo, procura juntar as sementes no seu mealheiro particular, para que o esforço seja profícuo. Ou seja, qual a primeira tarefa do semeador, do evangelizador, daquele que vai implantar essa semente de renovação? Juntar sementes. E como é que eu junto sementes? Aí Ananias vai explicar. Basicamente é o seguinte: pelos frutos que eu vou produzindo no meu processo de evangelização, eu vou amealhando também mais sementes, mais recursos para poder doar, para poder transmitir. É o que ele fala, né? O Paulo não entendeu, Saulo na época. Ele falou: o que você quer dizer com isso, né? O que você está falando, meu filho?
E aí o Ananias responde assim: eu quero dizer que um homem de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que perlustra. Então, esse é um É caso do qual verdade. nos distanciamos de um modo geral, né? Quem já vida de vida pura e reta, aí é um outro caso. Mas para os demais que somos nós, ele diz assim: aquele que já se enganou, que guarda alguma culpa, que tem necessidade de testemunhar no sofrimento próprio antes de ensinar, ou seja, experiência, testemunho, trabalho interior para ter o que transmitir, né? Para ter o que doar. Os que não forem integralmente puros ou nada sofreram no caminho, jamais são bem compreendidos por quem lhes ouve simplesmente a palavra. Então a palavra falta Verdade. alma, né? Falta vivência, experiência, esforço. Contra os seus ensinos estão suas próprias vidas. Uhum. Então, assim, eu acho que Nós esse é um aspecto pensamos. importante da gente frisar, né, mãezinha? Com relação a Ah, essa tarefa da evangelização. Em todos os âmbitos que ela alcança, desde a evangelização infantil, a evangelização no lar, a evangelização da divulgação da mensagem, é preciso associar e fundir, né, para que a evangelização se dê, vida e palavra, ensino e exemplo, né? é Evangelização verdade. própria para que se dê evangelização no sentido mais abrangente. Não é mais ou menos esse o caminho aí que Paulo vai percorrer? Nós começamos logo pelo mesmo caminho que você usou aí na sua argumentação, na sua Olha aí, lembrança. que beleza. Né? Ananias, ele ainda vai dizer, está lá também no mesmo capítulo ao que você se referiu. Além do mais, diz Ananias, tudo o que é de Deus reclama grande paz e compreensão. Então é algo até, Arthur, natural, quando uma ideia nos convence, quando um idealismo vai se instalando em nós, que nós tenhamos, pela nossa condição evolutiva, arroubos, né? Uhum. Então, o próprio Paulo, que logo fazia pregação lá na sinagoga, em Damasco, é aquela coisa, né, que a gente chamaria de repente, a pessoa mudou, pronto, é a varinha mágica de Harry Potter, né, e não é, a coisa não é assim. Então, Ananias usa duas expressões que consideramos fundamentais, grande paz e compreensão. Né? E aí nós começamos a fazer esses links, dizendo que para ser um evangelizador, o nosso Saulo, Paulo de Tarso, fez uma formação inicial. Posso abordar rapidamente como Claro, foi claro, essa por forma? favor, manda ver aqui. Então, a formação inicial foi feita exatamente por Ananias, né? E posteriormente no próprio contato que ele tem com Gamaliel. Né? Então, tanto Ananias quanto Gamaliel são os chamados orientadores iniciais. Isso é muito interessante porque nós, quando queremos adentrar em uma tarefa, muitas vezes nós o fazemos de forma abrupta. E quando chega alguém mais experiente, né, o pessoal da velha guarda, como a gente diz, né, hoje é chamado agora grupo de risco. Grupo de risco, vá devagar, não é bem assim, procure ponderar, não assuma tanta coisa de uma vez só. Aí nós ficamos logo chateados, né? Porque, como é que pode? Eu estou aqui cheio de vontade, mas não é a boa vontade só ou um desejo só. Isso pode ser o começo, o impulso, mas todo o trabalho, como disse Ananias a Paulo, em nome de Deus, exige grande paz, e isso só se consegue pelo processo de auto-iluminação, né? E também a compreensão. Então, nós consideramos que essa formação inicial de Saulo foi longa, viu? Inclusive, cuidar de evangelizadores para não levar muito ao pé da letra, né? Ou ao pé da história. Então, nós vamos lembrar que a primeira coisa, quando Ananias o visita, ele aplica passes, ele retorna com a visão, todo aquele encontro belíssimo do candidato à vítima, né? E o verdugo agora convertido, e a primeira coisa que ele vai querer é exatamente compreender. E aí o nosso Ananias, né, vai tomar na sua sacola, na sua bolsa, alguns pergaminhos. E esses pergaminhos, eles serão passados para Saulo. Ananias tem aquela postura ética de dizer que
os ditos do Senhor, vamos dizer assim, integrais, só em Jerusalém. Mas ele ali tinha alguns pergaminhos. E a primeira tarefa, então, de Saulo é estudar. Então, nós não podemos imaginar um evangelizador que não estuda, que diz assim, eu amo as crianças, eu amo os jovens, mas não procura estudar quem é a criança, quem é o jovem, né? Que conteúdo, que mensagem vai levar, né? Ou seja, aquele famoso tesouro, né? Mesmo que nós sejamos os vasos de barro, como diz Vaso de Emmanuel, barro. em palavras de vida eterna, mas nós temos que nos apropriar, né, as sementes, e aí nós vamos encontrar um Saulo, conforme diz o próprio Emmanuel na obra Paulo Estevão, que ele toma dos pergaminhos com muito interesse, ele devora, vamos dizer assim, olha que atitude, né? Ele é um doutor da lei, mas ele vai devorar aqueles escritos. Mais adiante, ele continuando esse seu processo de formação, ele vai até os homens do caminho, vai ter contato com alguns dos discípulos de Jesus, e sempre procurando esclarecer conceitos. É algo muito importante para o evangelizador. Hoje, principalmente, quando nós temos já, pelo menos, né, mais de 40 anos, quase 44 anos de campanha de evangelização, mais de 100 anos de trabalho implantado de evangelização infantil no Brasil, né? Então, a gente não pode começar do zero, inventar a roda. Hoje nós temos documentos norteadores, elaborados coletivamente pelas federativas, né? Publicados pela Federação Espírita Brasileira, muitos materiais, textos, então nós não temos que partir do zero, nós vamos buscar, e vamos buscar também a experiência, né, daqueles que nos antecederam, isso é sempre bom, nem que a gente busque essas experiências para discordar delas, o que é natural, para enriquecer, né, porque sempre costumamos dizer que devemos evitar a expressão conflito de gerações, porque quanto mais conflito, pior. Aqui nós temos, eu e você, um encontro de gerações. É essa a proposta, o encontro de gerações. Eu aprendo muito com você, com as suas palestras, porque o novo, ele tem uma visão a contribuir, né? Então, o novo, ele também pode encontrar, naquele que já tem um pouco mais de experiência, alguns elementos também para a sua aprendizagem. Outra coisa importante que nós identificamos em Paulo é o processo que nós chamamos de autodisciplina. Paulo, ele vai se colocar como alguém, né, em disciplinas profundas, disciplinas físicas, morais, emocionais, espirituais. Tudo isso para quê? Para se preparar para a tarefa. Mas tem algo que eu pessoalmente acho de uma beleza imensa nessa formação inicial de Saulo, Paulo de Tarso, o evangelizador. É quando ele ressignifica a própria história. Ele vai ressignificar a sua própria história. E é isso que Gamaliel, que mais adiante Pedro também vai dizer para ele, olha, tu tem pendências aí, né? Vai tentar ver, né, se, como ele dirá mais tarde, aquele que conhece de fato Cristo, nova criatura é preciso olhar também o que está atrás, né, para consertar, para poder, vamos dizer, encontrar agora alguns caminhos de ressignificação. E ele vai ressignificar a sua cultura. Paulo é um homem de múltiplas culturas, né? É a cultura judaica, grega, romana, tudo aquilo que ele vivencia enquanto criança, enquanto jovem, né? É um estudioso da lei. Então ele teve que ressignificar essa sua experiência pessoal. Isso é alguma coisa que muitas vezes nós não temos essa preocupação. Costumamos dizer, em alguns seminários que fazemos, que muita gente se ilude com os espíritas, né? Porque acham que, pronto, a pessoa ingressou no espiritismo, está no movimento espírita, é uma nova criatura. E eu digo, não é assim. Por exemplo, se a criatura aqui fora é chata, o que é que vai ser? Um chato espírita. Se é uma criatura com a crítica ácida, ela entra na casa espírita, na doutrina espírita, o que é que ela vai ser? Um crítico ácido, né? Agora, qual é a diferença? É a proposta educacional de autoiluminação que a doutrina espírita também nos apresenta, né? Então, é outro ponto de interseção, outro ponto comum entre nós. Então, o que é que acontece com Paulo? Ele vai ressignificar a própria história. Ele recebe a orientação, vai a Tarso e vai ter o diálogo mais difícil
né, da vida dele, como ele expressa, segundo Emmanuel, que é o diálogo com o velho pai. E aí o sofrimento, lembrando que antes de ter ido a Tarso, ele passou 3 anos aproximadamente no deserto de Dan, né, como tecelão, trabalhando ali diariamente com um casal, Áquila e Prisca. Esse casal só soube que aquele artesão que estava ali era ele após mais ou menos 1 ano e meio, se não me engano, de contato, até que um dia ele toma coragem e diz, né, a Priscila e a Áquila, Prisca e Áquila, que ele era o perseguidor. Então, é um momento belíssimo também. Se você juntar 3 anos do deserto, mais a caminhada que naquela época levava muito tempo, não é verdade? E mais o tempo que ele passa em Tarso, ali no Monte Tauro, né, também como tecelão e tudo, onde ele vai receber, inclusive, o famoso programa de Abigail, né, ama, trabalha, espera, perdoa. Então, se a gente olhar direitinho, vai uns 6 anos e meio, se você também concorda. Eu perguntei ao Haroldo, ele disse que é por esse tempo mesmo. Ou seja, é um curso de medicina, né? Uma formação. Então, ele passa esse tempo todinho para receber o primeiro convite, a fim de se dirigir à igreja de Antioquia, ou Antioquia, e ali começar timidamente o seu trabalho. Então, o evangelizador não precisa de 6 anos. Calma! Ninguém vai precisar de 6 anos. Agora, vai precisar de uma preparação. Ninguém realiza uma tarefa sem que não se prepare para ela. Kardec diz: ninguém se apropria de uma ciência sem que não se debruce sobre seus fundamentos. Então, o evangelizador, aquele que está sentindo no coração esse chamado para ser evangelizador, né? Então precisa logo de imediato, além desse cultivo do amor, da autoiluminação, que é o primeiro grande processo de autoeducação, essa formação inicial, estudo, né, encontros de formação, oficinas, seminários, e isso todos os estados têm, e nós, todos que estamos vinculados à área, né, temos tido uma preocupação muito grande com esse aspecto da formação. Hoje, inclusive, só a título de informação, nós temos já alguns poucos milhares, depois serão muitos milhares, de companheiros que começam a ter um contato com a evangelização, ou com os fundamentos da evangelização, através de cursos online que a Federação Espírita Brasileira, através da sua área de infância e juventude, tem trazido, né? Então, em educação à distância, 12 módulos, e estamos aí, no Brasil e no exterior. Então, o evangelizador nota 10 só tem um, Jesus. Então, todos estamos em processo de formação. Mais ou menos, então, alguns aspectos da formação inicial. Depois eu falo da formação continuada. O que é que você achou? Concorda? Não, muito, muito bacana esses pontos que você trouxe, fazendo esse link com a própria jornada dele, né? Com a própria vida. E entendendo também, que você vai abordar aí mais adiante, a ideia da formação continuada, né? Que ele é um processo realmente constante. A gente tem aquela primeira preparação, até também para... foi bacana que você lembrou essa questão do ímpeto inicial, né? Do impulso. A gente lembra o próprio Paulo mais tarde, orientando, por exemplo, o João Marcos, né? Que achou que o negócio seria assim mais fácil, né? Uma coisa, só boa vontade está valendo. E ele, então, vai ponderando com ele esse encontro de gerações em que junta-se, alia-se o vigor, a energia da disposição, mas também a experiência de quem já caminhou, de quem já entendeu os desafios do caminho. É isso que a gente vai vendo em Paulo. E isso me remete à própria definição de Kardec no comentário da questão 917, quando ele fala lá a respeito da arte de educar, porque no fundo a evangelização e a educação vão estar muito sintonizadas nesse processo de transformar a criatura, né, o espírito. E Kardec ele coloca 3 critérios necessários para que essa arte de educação possa se dar. Ele diz: é necessário muito tato, muita experiência e profunda observação. Aí a gente lembra aí o que Ananias diz para ele, né? Muita paz, grande paz e compreensão, além da vivência, que ele fala, né? Aqueles que não viveram ainda, as suas palavras não encontram eco na sua vida. Então, a gente percebe que Ananias apresenta para Paulo
os mesmos critérios que Kardec depois vai apresentar para o educador, para aquele que se propõe a educar, e no caso a evangelizar, nesse sentido de transformar espíritos. Então, o tato é justamente essa expressão do amor, né, que nasce aí do espírito que vai se pacificando, que vai desenvolvendo os sentimentos nobres, o amor, ele passa a ter para com os outros corações o tato, que é saber a justa medida, é saber como acessar um coração, é saber como encontrar o caminho ali que vai mais fundo naquele coração. Isso é o tato, é ver cada indivíduo na sua individualidade, é perceber cada espírito na sua necessidade. Sem isso, não há educação transformadora, evangelizadora, né? Porque um precisa de uma dosezinha a mais de energia, o outro precisa de uma dosezinha a mais de ternura. De carinho, então, a gente... Oi? De carinho, de ternura, né? Exato, a gente vai vendo todos são diferentes. Os discípulos, né? Jesus, ele vai tendo uma abordagem diferente com cada discípulo. Então, essa é a ideia do tato. A experiência, como você falou, né? Paulo precisou, para começar aí, 6 anos de experiência mais profunda com ele, com a mensagem do Evangelho, foi beber nas fontes da experiência dos outros discípulos, foi conversar com Pedro, foi conversar com o pessoal lá em Jerusalém, foi conversar com Gamaliel, foi conversar, né? Ele foi colhendo essas experiências, e observação, ou seja, capacidade de compreender, de observar, de entender o que só é possível quando o espírito está sereno por dentro. Quando ele se pacificou, ele consegue enxergar as circunstâncias com mais clareza, né? Mesmo em Antioquia, quando ele chega lá, ele não conseguia falar. Ele não estava conseguindo falar com proveito. Barnabé precisa, né? Ô Paulo, você não está muito bem aqui, vamos realocar aqui a tarefa, né? E o que ele faz? Isso eu acho um dos momentos mais bonitos da trajetória de Paulo. Ele não acha ruim, né? Muitos de nós, se fôssemos nós, né? Tirados aí da... Nossa Senhora! Mas ele acolhe aquilo, entende como um aprendizado, né? E ele fala assim, bom, já que não está dando para falar lá, ele começa na tenda dele, enquanto ele fazia ali os tapetes, as coisas, começa a convidar as pessoas, começa a conversar com as pessoas, ganhando o quê? Tato, experiência e observação, né? Arthur, eu costumo dizer que a primeira tarefa realmente de Paulo na igreja de Antioquia foi o atendimento fraterno através do diálogo. Exato. Exatamente. Então ele não teve a possibilidade de começar com as pregações pelas inibições e por N fatores que eu não tenho particularmente a capacidade de entender. Mas você colocou algo muito importante. Primeiro teste de Paulo é o melindre. É o melindre. Então, quando foi afastado, chega, irmão, aqui não dá, mas foi procurar a tarefa, né? Porque nós não temos, e o trabalho da evangelização, gostaria de dizer a todos aqueles que nos ouvem, é um trabalho eminentemente anônimo. Anônimo. Então, muitos querem o quê? O cenário, né, da mediunidade, o médium, de grandes possibilidades. Todos desejam as luzes da oratória, né? Outros sentem aquele gosto pela gestão, pelo poder, né? Que é outro problema nosso, né? O poder, né? Na condição de dirigente, por exemplo, né? Mas é importantíssimo lembrar que Paulo, como evangelizador, começou levando logo um cascudo, um cascudinho, para poder, então, dizer, peraí, onde é que eu vou poder ser útil? Lembro-me, a propósito da minha sempre mestra Cecília Rocha, né, ícone da evangelização espírita, que dizia assim, nós seríamos muito mais felizes no movimento espírita se, ao invés de querermos ser isso ou aquilo no movimento, nós perguntássemos, onde posso ser útil na casa espírita, no movimento espírita? Então, o evangelizador é aquele que quer ser útil, né? E ele começa como? Ele começa, como dissemos, com a sua formação inicial, né? Com o seu processo de autoevangelização. Eu posso ir agora para a formação continuada? Vamos lá. Seguimos. Vamos lá. Então, o que é que acontece? Você já deu a dica, lá Antioquia, lá vai, então, o nosso Saulo para a primeira viagem, com Barnabé e João Marcos. Eu acho, Arthur,
impressionante como Emmanuel descreve a relação inicial de Paulo com João Marcos. João Marcos era um adolescente. Gente, quando o bichinho viu, como a gente diria aqui no Nordeste, né? Ameaça, açoite, pedra, confusão. Eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. Se nós fôssemos dizer aqui no Nordeste, diriam assim, eu quero picar minha mula, eu quero tirar meu jegue desse lugar. Eu acho que Barnabé ficou, e agora? Mas tem uma resposta, acho que você também, porque nós estamos assim, mais ou menos na mesma paixão, né? Então, Paulo, ele se torna ali o líder realmente da pequena comitiva, quando ele olha para Barnabé, faz a orientação para Barnabé colocar o João Marcos de volta, né, no barco, e diz para ele, nós não estamos numa aventura. Olha, essa expressão, quando eu li, meu Deus do céu, porque Emmanuel diz, especialmente em Vinha de Luz, que nós recebemos o convite, o chamado do Senhor, mas nós respondemos com as nossas condições, fragilidade, medo, fuga, orgulho, vaidade, brincadeira. Né? Então, nós não estamos numa aventura. Então, foi muito séria. E poderíamos, então, voltando para a questão da formação continuada, dizer que foram exatamente as experiências. Paulo, da formação. A internet. Vamos orar, meus amigos, para que a internet colabore conosco. Vamos esperar a Sandrinha voltar. Se ela consegue reconectar lá. Nas pregações, né? Ele Querida, estará. Só volta um pouquinho aí, que deu uma travadinha aqui. Voltando. Tá bom. Volta um pouquinho nessa parte lá. Depois da aventura. Depois da aventura de João Marcos. Então não é uma aventura. Para provar que não era aventura, então o próprio Paulo ele passará por todo um processo de formação, nós dizemos aqui na nossa área pedagógica, formação em serviço. Isso. Então, essa formação em serviço, ele vai vivenciar como? Nas viagens, nos encontros, nas pregações, nos testemunhos, né? E tem algo que é muito importante nós registrarmos nesse momento, retomando a ideia do encontro de gerações. É que Paulo é o trabalhador que no popular não quer se amostrar. Ele não é amostrado, como a gente diz aqui, pelo Nordeste, né? Ele sabe que a tarefa, aliás, é dele, mas a obra é do Senhor. E por isso ele tem um traço, vamos dizer, de compreensão do alcance da tarefa tão importante que ele faz o quê? Ele começa a se fazer acompanhar. Primeiro por João Marcos, não foi isso? Mas mais adiante, por Tito, por Silas, né? Pelo próprio Timóteo, seu filho espiritual. Mas preste atenção, se João Marcos não estava preparado naquele momento, lá adiante, ou seja, pelo processo de amadurecimento que João Marcos vivenciou, ele então passa a ser um colaborador e recebe posteriormente elogios, né, do próprio Paulo. Então essa formação é constante. Dizíamos há pouco que não há evangelizador nota 10 entre nós, só Jesus o foi. Então, cada turma é diferente, cada grupo é diferente, né? Cada trabalho é diferente, então não tem mais como pegar aquele planejamento lá no ano passado, 10 anos, 5 anos, não, nós hoje chamamos de planejamentos, né, criativos e personalizados, significando o quê? Que cada evangelizador deve ser um artesão do seu próprio trabalho, construir o seu próprio trabalho a partir do conhecimento do grupo com o qual ele está trabalhando. E percebamos uma coisa, uma das características de Paulo, enquanto evangelizador, é esse critério de observação que Ananias localizou, que você localizou. Então, ele observava, tanto observava que um debruçar da nossa parte sobre as cartas, né? Isso vai dizer para nós como ele conhecia, como ele observava o que se passava. Gente, não é diferente de hoje, não. Quanta confusão. Ah, meu Deus do céu. Quando eu fiz a palestra sobre Prossigo para o Alvo, Carta aos Filipenses, né?
a carta mais curta, inclusive você, que nunca leu as cartas de Paulo, começa por ela, é chamada Carta da Alegria, embora escrita na prisão, né? E ele vai dizer, no finalzinho, ele vai recomendar aos homens para segurarem lá as mulheres que estavam brigando, né, na igreja de Filipos. Olha que coisa, né? Então, o que é que vai acontecer? As observações, as admoestações, né? A maneira como ele se dirige ao jovem, como ele prepara o jovem, inclusive para nós que evangelizamos juventude, fica uma lição muito importante, né? Ele acarinha, ele orienta, ele prepara, isso é muito importante. Tanto é que Tito, Silas, Timóteo, João Marcos são protagonistas, não são só colaboradores. Em dado momento, eles são protagonistas do próprio trabalho, da divulgação do Evangelho. Mas Paulo admoesta também, na hora que era para admoestar, meu irmão, a coisa vinha mesmo, para a gente sair daquela visão paternalista, né, de que são visões opostas. Primeiro que o jovem não pode nada, depois que o jovem pode tudo. Então, é importante ter essa leitura, essa visão, essa observação para poder, então, né, desenvolver o trabalho. Então, Paulo é realmente o evangelizador em formação continuada permanentemente, nas décadas em que ele desenvolveu a sua ação evangelizadora. E lá, Arthur? Eu gostei muito dessa expressão que você usou, né? O evangelizador como artesão do seu trabalho, porque Paulo era um artesão, né? Artesão. Ele não era um tecelão por acaso. Além do tecelão dos tapetes, né, das tendas que ele fazia, eu acho que é um símbolo muito bonito que Jesus quis nos legar em escolhendo aí um tecelão, porque essa é a habilidade, né, do evangelizador, do condutor de almas, é ir juntando os fios diferentes para fazer do todo ali, né? Então você pensa numa comunidade, você pensa num centro espírita, num grupo de jovens, num grupo de... Você vai ter fios os mais diferentes, mas a grande habilidade do evangelizador, a grande habilidade daquele que vai conduzir uma tarefa, que vai conduzir uma casa, é aprender a juntar os diferentes fios e tecê-los de um tal modo, né, aprendendo a valorizar o valor, a possibilidade, a potencialidade de cada um, de modo que o resultado do todo fique uma coisa bela, fique uma coisa harmoniosa, fique uma coisa bacana. Aquilo que você falou também, né? O papel de cada um, mais do que queremos ser isso ou aquilo, muitas vezes misturando na nossa experiência espírita os anseios e as ilusões do mundo, de glória, de destaque, o Paulo vai dizer mesmo, a nossa glória é o testemunho da consciência. Então o espírito pode estar no trabalho mais anônimo, mas a glória dele é ser útil ao mestre. Então, quando a gente compõe esses fios numa casa espírita, e a gente vê, como você também lembrou, Paulo todo o tempo, nas cartas, fazendo esse trabalho, né? Tinha uns que queria mais destaque ali, outros que queria conduzir para lá, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou do Paulo, e ele fazendo esse trabalho, né? Gente, vamos focar na obra, na causa que é maior do que nós. Cada um de nós é um fio, mas a gente precisa aprender a conjugar os nossos fios para que o resultado, né, seja proveitoso. Então, assim, a gente vê esse Paulo com esse cuidado visceral também. Ele vive isso, ele quer ver como evangelizador, condutor de almas, o principal papel dele é ver Cristo se refletindo em cada vida. Tem até uma fala dele muito interessante na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 4, né, versículo 15, ele diz assim, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Então, a palavra traduzida aí por aios, no grego é paidagogos, né, é pedagogos. Ainda que tivesse 10.000 pedagogos em Cristo, eu vos gerei. Então, uma coisa mais profunda do que simplesmente técnica. É uma relação íntima de filiação espiritual, né, de transposição de espírito, de alma, que ele diz também em Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, eu sinto as dores do parto para que Cristo seja formado em vós. Então, acho que essa proposta dele, né, olha, vamos esquecer as ilusões do mundo, a ideia, o grande objetivo de tudo que nós estamos fazendo é Cristo ser formado em nós.
E é para isso que nós estamos dando todos os nossos esforços, toda a nossa alma, e ele no esforço para que o Cristo se formasse nele, para que ele pudesse também orientar essa tarefa. Então, muito bacana esse processo de formação continuada, né? Ele gestando o Cristo com imensos esforços nele, para que ele pudesse também, na sua tarefa, auxiliar esses corações a encontrarem esse rumo, esse norte, né? É preciso que o Cristo cresça em nós, na nossa ação, menos nós e mais o Cristo, porque aí a gente consegue conjugar melhor essas diferenças, a gente consegue conjugar melhor as habilidades, as capacidades de cada um, tecer melhor esses fios para que o resultado se dê da melhor maneira possível. Agora eu me lembrei da renda de Biuro. A rendeira de Biuro é do Nordeste. A rendeira. Né? Então, nós escrevemos um artigo, está publicado também, O Evangelizador Artesão, que é exatamente nessa perspectiva, está publicado pelo Reformador. Só não me pergunte a referência, que eu não lembro, né? E que tem, não estão alinhados. E o Evangelizador Artesão faz um bom trabalho. É aquele que observa, que usa o tato, que tem, como diz Joana de Ângeles, o amor na base, mas ele tem que ter uma consciência plena de que ele é alguém que vai realizar da palavra do Senhor. Não é brinquedo, não é moleza, não. Então, a criança, o adolescente, o jovem, mesmo o adulto, eles estarão participando da nossa ação evangelizadora, e nós somos os agentes, nós somos os responsáveis. Vê só como Jesus está precisando, né? Que está pegando os trabalhadores. Então, nós muitas vezes não temos essa capacidade, mas a misericórdia, essa é uma expressão eu acho maravilhosa, né? A misericórdia, a compaixão do Senhor nos possibilita esse chamamento para que nós superemos, em primeiro lugar, a nós mesmos. Mas eu gostaria de dizer ainda aos nossos queridos ouvintes, né, compartilhar essa ideia, e em especial nesses tempos de pandemia, né? Porque o nosso Paulo, na sua formação continuada, ele descobriu maneiras muito interessantes de realizar o processo de evangelização, né? Então, o primeiro foi no face-to-face, cara a cara. Né? Então, cara a cara, ele fazia. Mas ele gostava e tinha um hábito muito interessante de, ao chegar na cidade, ele procurar as sinagogas. Então, ele também tinha uma preocupação institucional. Né? Ele ia, procurava as sinagogas, ali ele falava, porque ele entendia que ali já tinha gente com algum, vamos dizer assim, feedback, alguma condição primeira para receber exatamente a palavra em torno da vinda do Messias, né, que já tinha ocorrido, e, consequentemente, o conteúdo libertador da Boa Nova. Mas há um detalhe importante, que é exatamente quando, atormentado por não poder viajar para todo canto, que é outra coisa, outro exemplo magistral, as viagens de Paulo, né? O estar perto, o fundar, o acompanhar, o confirmar os irmãos, isso é de uma beleza imensa. É quando Jesus o inspira a escrever as cartas. O inspira. Então, naquela época, ele vai escrever o que? As cartas. E aí, em Paulo e Estevão, Jesus teria dito para ele que mais importante do que a presença do trabalhador era a sua vida, a sua mensagem, ou seja, aquilo que ele era capaz de transmitir mesmo sem ser pessoalmente. Hoje, Paulo estaria bombando nas lives. Usaria perfeitamente Instagram, né? Facebook, videoconferência. Então, ele usaria tudo. Então, o evangelizador deve seguir o exemplo. Ou seja, nesse momento de pandemia, o que é que nós estamos fazendo? Recentemente, tivemos a oportunidade de reunir com irmãos do Nordeste, Norte, né? Sob a coordenação da nossa diretora da área de Infância e Juventude, a Miriam Duzzi, da Federação Espírita Brasileira, e ficamos assim, emocionados, né? Com o que os irmãos estão fazendo, os evangelizadores, jovens coordenando o evangelho no lar diariamente, aqui no Nordeste, né? Evangelizadores em todo canto,
gravando, montando um momento de encontro, aqueles que muitas vezes não vão ter acesso por causa das dificuldades, o pessoal reproduzindo material, né, por escrito, para enviar para as crianças e jovens que não têm acesso ainda aos meios midiáticos. Então, é necessário que o evangelizador ele se reinvente. Ele tem que se reinventar. Por isso, você gostou tanto do artesão, né? Porque o artesão, ele vai descobrindo. E porque cada trabalho do artesão é único. Nós somos únicos, né? Nós somos absolutamente originais. Essa visão paulina é uma visão extraordinária. Essa massificação que muitas vezes nós vemos por aí, em se tratando de religião, é sem dúvida nenhuma, talvez, uma tentativa de lideranças religiosas, mas, na verdade, cada um tem a sua experiência de religiosidade, cada um tem a sua estrada de Damasco, e cada um tem um caminho de acesso, né? Então, quando você evocou aí essa preocupação do nosso Paulo em relação a essa originalidade das pessoas, lembrei-me de uma página que Emmanuel fala, se eu estou ainda boa do juízo, né, que não é muito provável, mas capítulo 12 de Vinha de Luz, em que Emmanuel fala sobre Barnabé. Barnabé é chamado discípulo padrão, porque ele tinha como propósito unir as almas ao Senhor. E Emmanuel vai dizer que é muito fácil ser o quê? Ser médio, ser dirigente, ser palestrante. Agora, difícil é unir almas ao Senhor. E o evangelizador, ele é alguém chamado a esse trabalho de observar, de usar o tato, de ter o amor, de planejar as suas situações de aprendizagem, porque o evangelizador, ele é um mediador entre aquele que é o seu evangelizando e a mensagem que é do Cristo, à luz dos princípios fundamentais do Espiritismo. Então, é esse trabalho que não poderá ser jamais, vamos dizer assim, ser descuidado por nós enquanto evangelizadores. Daí a improvisação, a rotina, isso deve ficar para trás. Nós temos que nos preocupar sempre em organizar essas experiências de aprendizagem para que o momento vivenciado em nome de Jesus seja alegre, feliz, elucidativo, estimulador, para que cada um, e o evangelizador, vai buscar múltiplos recursos, múltiplas linguagens para chegar. E hoje nós temos, inclusive, uma preocupação grande que, a partir de toda uma demanda que tem acontecido no movimento espírita, é que essa mensagem chegue a todos. E esse a todos significa uma visão inclusiva, né, da evangelização, porque Jesus é Ele mesmo para nós o grande exemplo, porque o evangelho do Mestre é o evangelho da inclusão. Inclusão do diferente, do esquisito, de outra nacionalidade, né, daquele que tem alguma deficiência, daquele que, enfim, tem dificuldade. Então, é esse o trabalho da evangelização. E você lembrava, para finalizar essa parte, que este é o grande desafio do momento, é trazer Jesus. Nunca o mundo precisou tanto de Jesus e o homem do Evangelho. Diria o Espírito Estevão, que não é o Estevão de Paulo, né? Pela mediunidade de Júlio César Grande Ribeiro, numa mensagem de 1977, chamada Sublime Investimento. Então, este é o momento, nós estamos precisando demais, não do Cristo crucificado, não do Jesus cheio, né, de interpretações teológicas complicadas para satisfazer interesses de grupos, mas aquele Jesus ao qual Kardec se refere quando nos fala do ensino moral do Cristo, essa base que é capaz, então, de trazer, de fato, para nós, o Jesus ressurrecto, vivo e repetindo para nós o que Bezerra recentemente repetiu, né, dizendo para nós novamente, ide evangelizai, como disse, aquele momento tão bonito, conhecido como a ascensão do Senhor, diante dos chamados 500 da Galiléia. Muito bonito, querido, isso que você falou, né? Dessa ressignificação, do encontrar caminhos, é o que Jesus disse para Paulo, né? Usa os poderes do Espírito, que naquele tempo estava ali mais restrito às possibilidades materiais que ele tinha, no caso as cartas,
mas hoje esses poderes do Espírito se configuram em infinitas possibilidades, né? Então, realmente a gente precisa ter esse espírito inventivo, esse espírito criativo, artesão mesmo, muito bonito esse símbolo que você trabalhou, para alcançar os mais diferentes corações. Você frisou também a importância, né, de ver cada coração na sua particularidade. Emmanuel mesmo vai dizer, Deus não dá cópias. Então, aquilo que foi um bom modelo, uma boa proposta que alcançou determinado tipo de corações, não necessariamente vai ser para outros, e é papel do evangelizador, é papel daquele que leva adiante essa mensagem, que assume essa proposta de conduzir e orientar almas, aprender a usar os poderes do espírito, a criatividade, a capacidade, e aproveitando as tecnologias, que são também poderes do espírito, que hoje nós temos. E nessa questão você falou aí das cartas que ele foi utilizando, é preciso, né, fazendo esse paralelo também com a lembrança de Barnabé, unir almas ao Senhor. É preciso lembrar que, para além das cartas físicas que ele enviava ali às comunidades, orientando e tudo mais, ele deixou um legado preciosíssimo por meio de outras cartas, como ele vai dizer lá na sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 3, quando ele fala das cartas principais que ele deixava. Vós sois as minhas cartas, né? As cartas principais que eu estou escrevendo aqui são vivas. vocês, né? É Silas, é Timóteo, é Lucas. Essas são as grandes cartas que Paulo deixou para a posteridade, escritas não nas tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne, do coração, com a tinta do Espírito, né? Então, esse o papel, unir almas ao Senhor, lembrando Barnabé. Quando o Espírito ganha essa tal capacidade de transformar outras vidas pela sua própria, que ele passa a escrever nessas vidas, ele passa a fazer das vidas que ele transforma o próprio legado que ele deixa para a humanidade, como foi o próprio Cristo. Ele não deixou nada escrito, a não ser nos corações dos discípulos. Tem água. Oi? A não ser no coração dos discípulos, ele deixou essas cartas vivas do Evangelho, né? Tem até um trechinho de uma fala de Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 138, quando ele comenta um versículo de Paulo, que ele diz assim, 1 Coríntios 1,17, porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo não se faça vã. Então, não em complicações puramente teóricas, né? E aí, no último parágrafo desse comentário, Emmanuel diz assim, quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem, manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vã. Então, acho que essa é a ideia, a alma da evangelização paulina e da evangelização em essência. Exato. E aí a gente teve a oportunidade também, ainda no texto, de pegar alguns, vamos dizer assim, alguns traços da personalidade e das atitudes de Paulo para construir, ainda que palidamente, uma espécie de perfil, né, do evangelizador. Né? Então, que lições Paulo nos legou para nos tornarmos evangelizadores esforçados, vamos dizer assim, né? Então, porque nos cabe o esforço, né? Então, nós encontramos, por exemplo, o que você lembrou agora, né? Que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, 3:2, que nós somos as cartas vivas do Cristo, né? Conhecida e lida pelos homens. Então, para nós, Paulo quer dizer que não se pode falar em evangelização sem que essa evangelização não seja autoevangelização. Essa autoevangelização que é exatamente a nossa busca permanente de melhoria espiritual, né? É a semente. Como é que eu posso plantar se eu não tenho, no caso, a semente? Também encontramos agora na primeira epístola dele aos Coríntios, 9:16, ele dizendo, anunciar, você também lembrou, o evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Então, quando de fato a criatura ela tem a compreensão
de que o evangelho agora está, né, na sua mente, no seu coração, então também essa criatura passa, como diz Amanda, você lembrou muito bem, ela é convidada, ela é chamada a se tornar evangelizador de seus irmãos. Então, é preciso que o evangelizador ele tenha consciência da tarefa. Né? Muitas vezes nós encontramos gente que começa a evangelizar, eu vou evangelizar porque meu amigo que frequenta a casa espírita está evangelizando. É porque eu recebi um convite do presidente ou do dirigente que sabe que eu sou professor, ou então sabe que eu gosto de criança, de jovem. Não, é preciso compreender a importância, a abrangência da tarefa. Né? Os espíritos, Joana, Viana, Benedita Fernandes, Emmanuel e muitos outros, Vida de Carvalho, têm dito, Bezerra também, que na evangelização, ou seja, na educação, está a grande proposta educativa do Espiritismo. Né? Então, nós não podemos esquecer da compreensão sobre essa tarefa, porque só a consciência vai nos dar o quê? O compromisso. Só existe compromisso se houver a consciência da nossa parte sobre a abrangência, enfim, sobre aquilo que de fato a tarefa de evangelização é. Né? Então, nós vamos encontrar, mais uma vez, aí voltamos a Filipenses, né? O resultado da conscientização de Paulo é a dedicação. E Paulo, para nós, é esse exemplo maior, porque ele é alguém que se dedica até o sacrifício. Costumamos dizer assim, tá? Talvez se der tempo a gente ainda vai retomar um pouco o currículo, né? Às vezes a gente vai fazer palestra nos lugares, né, Arthur? O pessoal pede currículo, meu Deus do céu. Eu entendo que porque tem muita gente que não é espírita, que é só simpatizante, mas no dia que nós pudermos evocar, obviamente, resguardadas, né, as proporções e o período histórico que vivemos, mas quem tiver curiosidade, Paulo tem um currículo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, esse é demais, viu? É um currículo extraordinário. Então, de fato, o evangelizador é chamado a ser dedicado. Ele assumiu a tarefa, ele entendeu a importância da tarefa, ele se sente instrumento de Jesus para essa tarefa, ele evoca o que Bezerra de Menezes diz, que nós suplicamos no plano espiritual, suplicamos, antes de reencarnarmos, a concessão de sermos colaboradores do Cristo. E aí? A gente reencarna, quando a gente está aqui na tarefa, primeira dificuldade, primeira contrariedade, como é que fica, né? Então, é preciso ter essa consciência, esse compromisso, essa dedicação. Ainda na segunda epístola aos Coríntios, todos nós que trabalhamos em grupo, você, eu, todos os que nos ouvem, sabemos que não é fácil. O espírito Albino Teixeira, pela mediunidade do nosso Chico Xavier, está no livro Educandado de Luz, diz que o grupo de trabalho no qual nós estamos vivenciando as nossas experiências é um grupo de afetos e desafetos, de amigos, mas também de antigos inimigos. Então, não podemos ter uma atitude romântica de que estaremos dentro de um movimento espírita que todo mundo... Olha, o problema já começa no colégio apostólico de Jesus. Sim. A bronca já está lá. Porque juntar criaturas humanas é juntar imperfeições. Então, não podemos ter uma atitude romântica, ilusória, inclusive, de que não vamos ter problemas. Então, Paulo, inclusive naquele currículo ao qual nos referimos, um dos itens era exatamente, ele falava dos irmãos e das igrejas, né? Dos problemas que ele tinha com muitos irmãos e dos problemas que ele via nas orientações das igrejas. Emmanuel, usando uma expressão, pessoalmente, eu fiquei assim, quando li a primeira vez, está no Vinha de Luz também, ele diz assim, existem maus obreiros. Existem. Então a gente tem que orar muito e fazer muita coisa boa para não ser enquadrado nesse grupo. Mas Paulo vivenciou essa experiência. Então, ele vai dizer, somos abatidos, mas não somos destruídos. Ele vai nos dizer ainda aos hebreus, pondo de lado todo impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, isso significa que o evangelizador, ele vai ter o quê? Persistência, perseverança, longevidade na tarefa,
E isso tudo representa a consequência do compromisso da evangelização. Muitas vezes, evangelizar na casa espírita é somente a porta de entrada. Quando aparece alguma coisa de destaque, muita gente pula fora, porque, na verdade, não tem a compreensão acerca da importância da tarefa. Não é que a pessoa vai morrer ali, vai se aposentar. Aliás, nem se aposenta mais. Vai e pode tranquilamente assumir outras tarefas, mas nunca com essa visão de que a evangelização é apenas um trampolim. Isso aí é complicado. Ainda está agora no 2 Coríntios, está aí. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, o evangelizador é alguém que está no esforço. Sempre dizemos que a palavrinha-chave que deve nortear a nossa vida de espíritas é a palavrinha esforço. Porque reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, né? Aí a gente já fica apavorado. Pelos esforços que emprega. Então, nós somos o grupo dos esforçados, tá? Então, alguém gosta de dizer assim, eu não sou espírita, eu não me sinto espírita, eu ainda não sou aquele cristão espírita, mas diga assim, eu estou me esforçando, estou numa luta grande, eu estou na luta, todo santo dia. Então, é a característica do evangelizador. Ele vai buscando sempre o quê? A coerência entre o que ele ensina e o que ele vive, né? O que ele defende enquanto valores e aquilo que, de fato, está alimentando a sua ação. Vamos lá. Ele ainda diz, aí está, em Romanos, belíssima carta, né? No capítulo 13:8, nós temos que criar elos de amorosidade entre os irmãos que compartilham a tarefa. Não podemos imaginar, né, na casa espírita. Imaginamos não, nós vemos, né? Mas nós não desejamos isso. Porque o que deve nos caracterizar, segundo Paulo, é o amor recíproco, não é verdade? Então, a amorosidade, evangelizadores entre si, a casa espírita, a relação de amorosidade, Joana diz, a base da evangelização é o amor, a base. Agora, sobre essa base, aí lá vem estudo, conhecimento, esforço, planejamento, currículo, psicologia, tudo. Então, o amor na base, né, para nos sustentar. Ainda agora, nós vamos encontrar na primeira epístola de Paulo a Timóteo, algo muito sério que ele não vai dizer só para Timóteo. É uma carta que é para todos nós, né? Ele vai dizer assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, como a ti mesmo, como aos que te ouvem. Porque nós temos muito modismo também entre nós. Olha, nesse momento de pandemia, só Jesus na nossa causa. Eu faço parte de muitos grupos, né, pela internet, e aí eu recebo cada mensagem que o coração tá bom, não infartei ainda, né, mas tem hora que você pensa que vai infartar. Então, é o descuido da doutrina, é o descuido mesmo, né? É aquilo que Kardec chamava tanta atenção, picadeiro, pelo amor de Deus, cuidado, né? Ou aquilo que Viana chamou terrorismo mediúnico, cuidado. Então, ele já vai dizer para Timóteo, cuida de ti, pelo exemplo, mas também da doutrina. Então, é preciso o estudo permanente, a análise permanente daquilo que nos chega às mãos, as sugestões. Tudo isso é muito importante. Estamos chegando. Ainda em Coríntios, nós vamos ver no primeira epístola 15:68. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Olha que coisa. A nossa Cecília Rocha, a quem nos referimos, sempre dizia assim, a nós compete a semeadura, a colheita não. A colheita é a do Senhor. Embora nós saibamos, por inferências, pelas reuniões com os pais, né, por esse diálogo permanente, nós também, pela observação, podemos inferir já muitos resultados positivos na criança, no adolescente, no jovem, mas nunca nos preocupamos com os resultados. O resultado pertence ao Senhor. Finalmente, aí ele vai nos dizer, agora, né, em Filipenses também, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição. Mas uma coisa faço,
é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Esse olhar para o futuro. Em época de pandemia, principalmente, né, nós não estamos na quarentena, daqui a pouco eu chego na sextena, né, e já passou de 40, passou de 50, né? Então, é um momento desafiador para todos nós, de já inventarmos, né, um processo de resiliência diante da dor, do sofrimento, dos amigos doentes, dos familiares, dos noticiários, né, de tudo isso que estamos vivenciando. Então, isso nos chama a quê? A olhar para frente. O para trás tem o nosso grande amigo, nosso Cirne Araújo, também integrante, vice-presidente da FEB, integrante da área de infância e juventude, e ele tem uma frase que todo mundo adora, diz assim, para trás nem para ganhar impulso. A gente acha ótimo. Significa o quê? Errou, pronto, errou. Albino Teixeira, novamente, no mesmo livro, Educandade de Luz, diz, diante do fracasso, retornar boas obras. Aprender com o erro. Porque, pasmem, né, aqueles que não acreditam, mas o erro faz parte do processo de aprendizagem. É preciso, muitas vezes, que nós desaprendamos porque agimos errado para poder acertar. Isso, estou devendo, inclusive, um texto a respeito disso, com base no quando Jesus diz, Vamos torcer para que a internet nos auxilie. Esperar a Sandrinha voltar. Na torcida, pessoal, para que ela possa voltar e fechar. Bom, a internet dela caiu, vamos ver se ela volta a tempo. Vou entrar em contato com ela aqui, mas vamos torcer. E como ela vinha falando, né, destacando pontos importantes para a gente. Ela já está de volta. Está de opa, volta. eu parei. Né? Então, é preciso que nós tenhamos essa compreensão do futuro, né? Essa necessidade da perseverança, da fidelidade, do seguir adiante. O Kardec vai dizer em Viagem Espírita, em 1862, que o passado é muito pouco, o futuro é tudo. Então, esse olhar prospectivo, né? O ontem, ele tem um papel, claro, não vamos negar aqui a história, né? Mas o objetivo é a compreensão do presente, não é a fixação no erro. O Espírito Joana de Ângeles nos diz, de uma forma extremamente lúcida, que nós não podemos nos deixar alimentar nem pela ansiedade, nem pela angústia. Vamos lá. Nem angústia pelo ontem, nem ansiedade pelo amanhã. Então é hoje, o nosso momento é hoje, no sentido do nosso investimento. E o evangelizador, para a gente fechar, né, essa parte referente a alguns aspectos do perfil do evangelizador, está em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Regozijai-vos sempre. Boa. Eu acho Paulo o maior exemplo de bom humor. Dizem que ele era duro, pelo que Emmanuel descreve, mas eu acho que ele devia ser muito bem-humorado, né? Então, é a alegria de trabalhar na seara do Senhor que nos concede, então, a oportunidade de servirmos na condição de tarefeiros do Evangelho. Olha a glória, olha a honra, né? Então, o evangelizador é alguém que está se fazendo, está se construindo a cada dia na sua tarefa, né, no seu trabalho, junto com as crianças, adolescentes, jovens, mães, enfim, todo aquele que está passando a mensagem do Senhor, a mensagem do Senhor, alguém é evangelizador. Então, nós temos evangelizadores de adultos, por sinal, no movimento espírita a gente tem evangelizador de desencarnado, né? Então, os dialogadores também, né? Aqueles que atuam junto à área de assistência e promoção social, também estão dialogando, também estão evangelizando. Do ESD, enfim, todas as áreas da casa espírita, elas têm um sentido pedagógico. Todas. Exato. E se a gente não se agarrar nesse sentido pedagógico, a gente vai ser só ativista.
e a gente vai comprometer, né, o êxito da tarefa do evangelho nas nossas vidas, não é isso? Então, o evangelizador, ele é, vamos dizer assim, aquele que está nesse esforço, nessa luta para se evangelizar e, a partir daí, se candidatar a colaborar com o Senhor na grande obra de evangelização. Manda lá. Muito bacana, querida, esse perfil que você traçou, né, a partir do próprio processo de construção de Paulo, aquilo que ele foi aprendendo, a experiência que ele foi compartilhando. Eu sempre gosto de dizer que as cartas de Paulo não são simplesmente palavras ou textos bonitos para nos inspirar. As cartas de Paulo são o relato da vida dele, é ele contando o que ele viveu, é ele contando o que ele passou, é ele contando o que ele aprendeu, e por isso aquelas palavras são tão vivas, porque refletem o seu coração, refletem aquilo que ele buscou com tanto afinco, nesse esforço que você disse aí, que é o elemento primordial da nossa tarefa com Jesus. E você tocou em pontos muito importantes que vão ficar aí registrados, né, para que as pessoas depois possam revisitar cada um deles, ampliar as suas reflexões acerca de cada um deles, né. Um ponto muito importante que você citou, que julgo essencial para o nosso momento, né, você falava do cuidado com a doutrina também, né, o Kardec, no Livro dos Médiuns, vai dizer que os maiores adversários, às vezes os maiores obstáculos para a doutrina estão dentro dela mesma. Ele vai cunhar lá o termo espíritas exaltados, por exemplo, aqueles que passam tudo adiante, sem análise, sem reflexão, especialmente no momento como que vivemos, em que as fake news, por exemplo, se tornaram um dos grandes problemas da atualidade em nível global, em nível social, e às vezes nós espíritas vamos passando adiante sem o critério, o bom senso kardeciano. Eu acho que esse analisar tudo retende o bem de Paulo, né, que ele já tinha esse critério lá atrás, assim também Kardec vai nos convidar a ter ponderação, a ter zelo pela mensagem a ser transmitida, porque em tudo nós estamos semeando. O que eu compartilho no Facebook não deixa de ser uma tarefa de semeadura, o que eu passo adiante no WhatsApp não deixa de ser uma tarefa de semeadura. Então, esse critério, esse cuidado. E aproveitando esse perfil, né, psicológico que você trouxe aí do evangelizador, que, como você também frisou, estará em todas as frentes da casa espírita, todas elas têm um caráter pedagógico, de condução, de orientação de almas, eu me lembro da própria definição também de Jesus, no capítulo 10 do livro do Evangelho de João, em que ele traz também ali a definição do bom pastor. Então, Jesus é, como você mencionou, o evangelizador nota 10. Né? Eu gosto de uma expressão que está na carta de Pedro. Pedro vai chamar Jesus de arquipoimenos. Poimenos, em grego, é pastor. E arque é a mesma palavrinha que dá origem, por exemplo, a arquétipo. Né? É o tipo principal, é o modelo. Então, Jesus é o modelo de pastor. É o que Pedro vai dizer há 2000 anos atrás. Ele é o modelo de condutor de almas. O que é pastor naquela cultura, naquele contexto? Eles não tinham a palavra educador. Então, eles usam a palavra pastor, que é aquele que tem a tarefa de conduzir, orientar almas. Essa é a ideia do pastor. Então, quando Jesus fala do bom pastor, e mais uma vez está lá em João 10, ele apresenta 3 características fundamentais, que se a gente fizer um paralelo com Paulo, nós vamos ver as 3 lá também em Paulo. Primeiro ele diz assim, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ou seja, não no sentido apenas de dar a vida física, do martírio, etc. O bom pastor, ele dá a vida no sentido de que a sua vida está entregue àquela tarefa. Você mencionou linha de coerência. Coerência não se exige perfeição, mas existe coerência entre o que eu estou levando adiante, a mensagem que eu estou transmitindo e a minha vida. Se eu não estou disposto a colocar a minha vida a serviço disso, então eu não vou alcançar a finalidade, porque as palavras não têm vida, que é o que, por exemplo, os pais, né, são convidados a entender na tarefa de evangelização no lar, de educação. É preciso que o educando, a criança, o adolescente, veja essa linha de coerência entre aquilo que eles vão ouvir lá no centro, que os pais vão divulgar, e aquilo que os pais estão buscando viver. Então, não é perfeição a exigência, mas sim coerência. Então, a vida está a serviço disso. Se é preciso mudar alguns hábitos para que a educação se dê de maneira melhor,
mudemos alguns hábitos. Se é preciso aparar arestas, aparemos as arestas, façamos esse esforço. Então, essa é a primeira característica do bom pastor que Jesus vai trabalhar lá no Evangelho de João. E Paulo mesmo vai dizer, né? Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar por vós, ainda que amando-vos cada vez mais, seja por vós menos compreendido. Então, uma alma que encontrou alegria nessa doação, né? Dar a vida, colocar-se a serviço aí do amor, que é a base da evangelização. A segunda característica que Jesus define para o bom pastor: conhece as ovelhas e é por elas conhecido. Conhecido. Ou seja, traçar aqueles laços de amorosidade. Eu preciso abrir o meu coração para que o outro coração se abra. Eu preciso criar esses vínculos que não são apenas uma via de mão única, senão vira só a instrução. Eu gosto da definição que Emmanuel traz no livro Pensamento e Vida. Primeiro ele trabalha a instrução, depois ele trabalha a educação. Então, assim, a instrução, para que ela se converta de fato em educação, eu preciso ter uma via de mão dupla, eu preciso ter um laço que permita o amor que vai e o amor que vem. Essa é a ideia que está aí nessa fala de Jesus, né, acerca do bom pastor. Ou seja, ele conhece as ovelhas, a particularidade de cada uma, a ideia do artesão lá que a gente trabalhou, Deus não dá cópias, então cada ovelha vai ouvir a voz do pastor num certo tom, precisa de uma certa energia, precisa de uma certa orientação. E assim também ele se faz conhecer pelas ovelhas, porque ele abre o seu coração, ele está ali não com ares de superioridade. Isso é uma coisa que a gente vê em Paulo, muito bonito também. Ele nunca se coloca lá como aquele que está lá em cima e os outros estão lá embaixo. Ele faz-se ali, né? Fiz-me fraco para os fracos, fiz-me forte para os fortes, fiz-me tudo para todos, para de todos os meios chegar a salvar algum. Essa é a beleza de Paulo, que vai entendendo cada uma das ovelhas. E por último, são 3 características, Jesus diz que o bom pastor conhece a Deus e é por Deus conhecido, ou seja, ele precisa de intimidade com o divino, ele precisa de intimidade com a inspiração superior, porque na verdade não é ele quem... A tarefa é dele, né? Você lembrou, mas a obra, a causa não é dele, é do alto. Então ele precisa de conexão com o alto, ele precisa de acessar, por exemplo, a inspiração do alto, que conhece melhor os outros do que nós mesmos, conhece melhor a nós mesmos do que nós próprios. Então, quando o indivíduo vai entrar numa tarefa de orientação, de evangelização, ele precisa, por exemplo, acessar o pensamento do benfeitor espiritual daquela criatura, captar aquilo para entender os caminhos melhores, por exemplo, para conduzir a sua ação. Ele precisa captar o pensamento do seu benfeitor para melhor entender aspectos, né, que os seus sentidos apenas não conseguem acessar. Então, ele precisa também dessa comunhão, dessa espiritualização de si mesmo, para ter mais bases, mais possibilidades, né? O dialogador, você lembrou, é também um evangelizador. Como é que o dialogador vai auxiliar na reunião mediúnica se ele não está em contato com os orientadores da reunião? Que a gente vê lá tão claramente André Luiz. Né? Se é ele por ele não consegue acessar nada, não consegue produzir quase nada. Então, são esses os 3 critérios fundamentais do bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas, ele conhece e é conhecido por elas, e ele conhece e é conhecido por Deus. Então, juntando isso, e a gente vê muito isso em Paulo, o que foi aquele primeiro momento dele no deserto? É ele aprofundando sua comunhão com o Cristo, com Deus, para ele ter depois recursos para conhecer as ovelhas e dar a vida pelas ovelhas. Então, é bonito ver como que a lição de Jesus sobre qual é o arquétipo, né, o modelo do bom condutor de almas, ela está viva ali em Paulo, nesse perfil psicológico que você traçou, é ele desenvolvendo essas 3 habilidades também essenciais para o bom condutor de almas. Eu falei que, né, não terminaria essa programação enquanto não falasse um pouco do currículo de Paulo, né? Já na segunda epístola aos Coríntios, 11, né, 21, 26, vai por lá. Então, só um resumo, porque não vou tirar de você, que nos acompanha, a satisfação de ler, né? Então, voltando para o 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos lá, qual foi o resumo que Paulo mesmo deu dele mesmo. Perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões,
deserções, pedradas, né? Açoites, encarceramento e 2 pontos que nos chamaram a atenção. Preocupação com os irmãos e com a direção futuro das igrejas. O evangelizador não precisa esse currículo, pelo amor de Deus, né? Nós já estamos em outro momento, né? Mas eu gostaria de lembrar que o evangelizador, e quem nos fala isso é Emmanuel, no Vinha de Luz, adoro Vinha de Luz, página 262, diz que nós somos os aprendizes da Boa Nova, né? Então estamos na luta. Ele usa uma expressão que eu gosto muito: constituem a instrumentalidade do Senhor. Então, nós, mesmo com todas as nossas dificuldades, Vasos de limitações, barro. imperfeições, vasos de barro, né? Mas nós somos instrumentalidade do Senhor. Somos aqueles chamados, nesta encarnação, a sublime oportunidade de colaborar com Ele nesse processo de evangelização das almas. E isso requer, da nossa parte, algo muito importante. Primeiro, a vigilância. Vigilância, e ele nos diz, no Coríntios 16:13, estai firmes na fé. Então, nesses momentos de testemunho, de dificuldade, aí é o momento do teste. Aí é o momento em que o esforço vai ou não produzir resultado. Vai dizer que o seu quantitativo ou qualitativo foi ou não foi, né, necessário a esse testemunho. Mas gostaríamos de ir fechando, né, já que nosso tempo está chegado, é isso, Arthur? Lembrar a necessidade da esperança. Paulo diz, Emmanuel comenta isso, gosto muito, né? Está no Vinha de Luz também, tendo por capacete a esperança. Tivemos a oportunidade de organizar um trabalho, um seminário, porque nos tornamos trabalhadores espíritas. E foi numa época que eu estava assim, meio tumultuada, meio assim, inquieta com algumas coisas que estávamos vendo no movimento espírita, e eu me lembrei de 2 mensagens do Vinha de Luz, capacete e escudo. Isso. Fui lá, e a partir de capacete e escudo, organizamos um seminário, né, que pessoalmente eu gosto muito. E fui pedir emprestado a Caminho, Verdade e Vida, a espada simbólica. Então deu certo, o guerreiro, não foi? O guerreiro, bom combatente, escudo, bom combatente. Um bom combatente, espada. Então, é esse o papel nosso, né? O espírito agora chega. Vampiro de Freitas disse ao nosso prezado Chico Xavier. Aliás, Emmanuel disse a Chico Xavier que ele queria escrever para Vantuil, não conseguia, e voava o papel, o tinteiro derramava naquele tempo. E tem um dia, acho que Emmanuel, assim, decidiu dar uma bronquinha em Chico e disse: Chico, você não está percebendo não que a gente está numa grande batalha? Você não está percebendo? O papel rasga, o tinteiro, o papel voa. Nós estamos numa batalha, Chico. E é isso que nós estamos. É o bom combate. E lembrando o nosso amado, querido irmão X, né? Jesus veio à Terra exatamente para esse bom combate. E voltando ao nosso Emmanuel, nós somos, né, enquanto cristãos, convidados à linha de batalha. Por sinal, Paulo adora essas expressões, né? Parece que nem, além de rabino, deve ter tido uma vivência militar, porque é capacete, é escudo, é espada, é peleja, é linha de batalha, né? Para mostrar que, de fato, nós vivenciamos uma batalha. A batalha do homem novo que quer surgir das palavras santas e pulcras do Evangelho. E não destruindo, porque o homem novo, ele não destrói, ele transforma o homem velho que está em nós ainda, né? Essa criatura ainda repleta de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de queixas, de exigências e de melindres. Então, o grande convite, né, que Paulo, o exemplo de Paulo, nos apresenta é essa certeza de que o Senhor não desistiu e nem desistirá de nenhum de nós, como bom pastor que guardou as 99 ovelhas, conforme o capítulo 15 de Lucas, e foi buscar a ovelha desgarrada. Então, que nós possamos, né, nos envolver nessa tarefa,
dissemos ainda há pouco, a tarefa da casa espírita é uma tarefa eminentemente educativa. O espiritismo é doutrina de educação. Dizem Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângela, Benedita Fernandes, Viana de Carvalho, Lins de Vasconcelos. Então, todo o trabalho pedagógico que a casa desenvolve tem um objetivo, é a nossa melhoria, a melhoria do outro que está conosco. Lembro-me que numa obra publicada pela União Espírita Mineira, uma mensagem de Emmanuel, isso nos idos da década de 30, ainda finalzinho da década de 30, Emmanuel para uma diretoria de uma casa espírita, dizendo que maravilha que a casa espírita, com seus múltiplos, suas múltiplas atividades, mas que jamais se descuidassem aqueles que ali estavam assumindo a direção do caráter eminentemente educacional da doutrina espírita e do evangelho. E se Jesus, além do nosso pastor, né, Arthur, é o nosso mestre, como ele diz, bom só o Pai o é, mas mestre, eu sou. Ele é para nós o grande modelo. É como Clemente de Alexandria dizia, é o pedagogo da humanidade, nos dando, pelo exemplo e pela palavra, todo o roteiro para a nossa vida, para a nossa existência. Gostaria, nesses momentos, de agradecer ao convite tão carinhoso que recebi de Arthur, né? E dizer aos nossos irmãos, amigos que nos ouvem, aqui estamos, todos nós, no mesmo barco, na mesma luta, mas no leme está o divino timoneiro. Que Jesus nos abençoe. Muito bacana, querida. Nós agradecemos pela sua contribuição e eu acho que você tocou num ponto aí nesse encerramento que é muito importante também, esse espírito paulino que precisamos ter nesses tempos de desafio, né? Paulo, ele se aproxima muito dos estoicos também na filosofia, que é esses valores, por exemplo, da resiliência, da fortaleza, né? De construir bases muito sólidas no campo do sentimento, no campo do coração, para que a gente consiga resistir às ventanias, aos desafios maiores que a vida vai nos propor. É a cruz que nos cabe abraçar individualmente, cada um com as suas, e coletivamente, nós todos com as nossas, né? Nós teremos as nossas cruzes, e aprender a converter as nossas cruzes em luzes com Jesus. A gente vê isso nesse homem, essa habilidade de extrair das circunstâncias mais difíceis oportunidade de evangelizar. Então ele chega a dizer nas suas cartas, lembrai-vos das minhas prisões, porque ele não se considerava prisioneiro dos romanos, ele era prisioneiro do Cristo, porque ele falava assim, eu estou preso, mas a palavra está ainda mais livre. Por quê? Naquele exemplo, né, de prisão, de dificuldade, ele ganhava ainda mais autoridade, digamos assim, mais força para ter o que falar sobre esperança, sobre fé, sobre resiliência, sobre confiança. Então ele está lá preso com Silas em Filipos e, né, presos os dois depois de terem tomado aí parte do currículo que você lembrou. 39 chibatadas. Ele aproveita aquela ocasião para falar para aqueles corações desalentados naquela prisão sobre esperança, sobre misericórdia, para falar deles de um mestre que acolhia a todos, mesmo os que estivessem no abismo mais sombrio das quedas morais. E ele faz aquilo com tal vida, com tal alma, que, como nós sabemos, ocorreu lá uma tempestade à noite, as portas da cadeia se abriram, o carcereiro já estava pensando em tirar a própria vida, porque falou, não, fugiu todo mundo, e agora eu estou em maus lençóis. E ele ouve um grito lá de dentro, falando assim, não faça isso. E ele vai lá ver, estavam todos os presos ali, junto de Paulo e Silas, porque ficaram de tal modo encantados com aquela lição, com aquela mensagem, com aquela vida e com aquele exemplo, que não pensaram sequer em deixar aquela prisão, porque haviam encontrado as chaves para saírem de uma outra prisão, a prisão do coração, a prisão das paixões. Então, isso é o espírito paulino, por isso ele é evangelizador. Eu acho que a gente precisa, em qualquer frente que estejamos atuando na casa espírita, desde a assistência, desde a evangelização infantil, desde a divulgação, desde do atendimento fraterno, aprendermos a tirar essa experiência da vida, aquilo que as circunstâncias nos trazem, e a fazer disso adubo
que possa fertilizar a nossa capacidade de produção com Jesus, porque é essa produção, os frutos do nosso espírito que nos darão mais propriamente as sementes para seguir semeando. Então, acho que fica esse legado do grande apóstolo dos gentios para todos nós, esse foco, esse alvo que nos cabe aí buscar sempre, né, tendo em Jesus esse referencial. Então, a nossa gratidão, querida, pela sua participação, pela sua presença, pelas contribuições, que Paulo siga te inspirando na sementeira, Barnabé, Nos Ananias inspirando. também, vamos seguir com Jesus, né? Vamos seguir com Jesus. Nosso agradecimento ao NEP, a você, a todos que nos acompanham nesse instante. Muito obrigado. Então, meus amigos, um grande abraço para todos vocês, obrigado aí pela presença, pelos comentários, pelos carinhos, que Jesus siga nos inspirando, nos fortalecendo, que possamos buscar nessas vidas, como a de Paulo, a força para seguirmos no nosso esforço cristão, conscientes de que uns plantam, outros regam, mas é Deus quem faz crescer, e é a Ele a quem cabe a colheita. Que Deus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.